Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa jornada do florescimento. Vou só aguardar todo mundo entrar para a gente começar a falar. Olá, sejam bem-vindos. Acho que tá meio escuro. Tá meio escuro para vocês a imagem? Oi, Ju! Gente, a imagem tá boa? O som tá bom? Vamos ver se melhora aqui. Olá, gente. Sejam bem-vindos. Um filtro básico, né? Mas eu vou tirar depois. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo dia de jornada do florescimento. A gente vai se aprofundar um pouco mais nos assuntos. Obrigada, Gil. Nos assuntos de ontem, né? A gente vai dar continuidade a esse processo de desabrochar, da gente conhecer tanto aquilo que a gente não conhece acerca de nós mesmos, quanto coisas que a gente sabe ou imagina que tem de bom pra gente manifestar. Aí aproveitar a força da primavera, que é uma força natural, os dias ficam mais longos, a natureza fica mais potente e a gente faz parte da natureza, então a gente também fica mais potente. A Ju tá fazendo piadinha, porque hoje me falaram que não iam me seguir porque eu não era Beyoncé. Eu não entendi a correlação, eu não entendi a piada, mas tudo bem. Então, eu sou a Mariana Fernandes, para quem não me conhece, eu sou escritora e coach. E hoje a gente vai falar sobre a importância da gente lidar com os nossos medos, com as nossas emoções, em a gente conhecer o que nós mostramos para o mundo de nós e o que nós escondemos, e também sobre a importância da gente se comprometer com a verdade e parar de mentir. Você pode dizer assim, mas eu não minto, ou é muito raro mentir. Então assim, se a gente não é iluminado, eu não sou, tá? Eu só adoro compartilhar tudo aquilo que eu aprendo. Então, se a gente não é iluminado, a gente mente. E por quê, né? Porque a gente mente, por exemplo, quando a gente não diz o que a gente sente, quando a gente oculta os nossos pensamentos, quando a gente não fala aquilo que a gente pensa, né? A gente esconde. Então, tudo aquilo que afasta a gente da verdade, afasta também a gente do nosso próprio amor. Então, olha só como é importante. O amor, a beleza e a verdade estão totalmente ligados. Um não existe sem o outro. Quem dizia isso era o Sorokin. E depois eu até passo para vocês o poema dele, que é lindíssimo e faz com que a gente... Eu sempre tenho ele na minha mente porque é algo que ajuda muito a gente a nortear as nossas ações, as nossas escolhas, os nossos pensamentos. Se algo é verdadeiro, está ligado ao amor e à beleza. E hoje a gente está aqui no início de primavera, né? E a gente está falando sobre aquilo que a gente tem de belo, de verdadeiro e de amor dentro de nós mesmos. Então, assim, vamos começar falando dos medos, né? E daí você pode pensar, pra que falar nisso, né? Pra que falar em coisa ruim? Todo mundo tem medo, né? Eu também tenho, mas isso ajuda em alguma coisa? Ajuda em alguma coisa a gente falar nos nossos medos? Não é melhor nem falar? Deixar quem tá quieto no canto dele? Então, eu vou explicar pra vocês por que é tão importante a gente abordar aspectos da nossa sombra. Porque a gente é luz e sombra, né? A gente é consciência e inconsciência. E a gente é um fato. Então, independente de você saber o que tem na sua sombra, isso existe. E isso te influencia. E isso conduz a sua vida de uma forma muito forte, quanto menos você sabe do que é isso. Quanto menos consciência você tem. Então, quanto mais consciência você tiver de si mesmo, das suas sombras, dos seus talentos, das suas paixões, dos seus medos, mais facilmente você vai superar. E você vai conseguir escolher com mais consciência tudo o que acontece na sua vida e manifestar mais tudo aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Então é importante para a gente tomar as rédeas da nossa vida.
Mas vamos por partes, né? Então, o que acontece? Existem dois tipos de medo. Tem o medo natural, que é um medo que não só os seres humanos têm, mas também os animais e todos os vegetais. Existem estudos que mostram reações químicas e físicas e biológicas nos vegetais quando as pessoas entram, né, os trabalhadores lá que fazem extração de madeira entram na floresta. Isso já foi estudado e comprovado que até mesmo as plantas sentem medo. Só que o medo natural, que é esse medo que nós sentimos também, que os animais sentem e as plantas sentem, e eu acredito também que todos os seres vivos sintam isso, é um medo benéfico. É um medo que faz com que a gente perceba o perigo, perceba a ameaça e se defenda a tempo. É um medo que ajuda a gente na nossa sobrevivência. Então, é um medo bom. Agora existe também o medo psicológico, que é um medo que só os seres humanos têm. O medo psicológico, o Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora, ele fala que é uma doença. Porque quando a gente sente o medo psicológico, o medo que tem na nossa psique, na nossa mente, ele vem de algum lugar do passado. É igual o que a gente estava falando ontem. Boa tarde a todos que estão entrando agora. Estamos no segundo dia da nossa jornada do florescimento, um movimento de autodescoberta e de desabrochar. Então vamos lá, no bom sentido, tá, meninos? Então o medo natural é aquele que todos os seres vivos têm e que nos ajudam, que nos alerta do perigo. É algo que não é mental, é algo instintivo, é algo muito profundo, que está no nosso cérebro profundo também, mas é algo que a gente sente com todo o nosso corpo. E ele nos livra do perigo. É muito bom para que a gente perceba pessoas com más intenções próximas da gente, por exemplo. E esse é um medo bom, um medo que realmente nos livra do perigo real, do perigo imediato, algo que está acontecendo no momento. Agora, o medo ruim é esse medo psicológico que o Eckhart Tolle chama de doença. E por quê? Porque ele surgiu lá em algum lugar do passado, como a gente falou ontem dos problemas, e ele nos leva, sempre nos tira do presente, sempre nos leva para o futuro. É um medo que faz assim, ó, aconteceu alguma coisa ruim no seu passado, você não superou, você se lascou de algum jeito, sofreu de algum jeito, então a sua mente fica ali tentando perceber os sinais da mesma situação para que você não caia na mesma situação de novo. Então é disparado esse medo psicológico aí, que é um medo que não tem a ver com a realidade, tem a ver com uma situação passada que não foi superada e que você aprendeu a se preservar dela através do medo, né? Então a nossa mente, ela recebe sinais do ambiente. Às vezes uma música toca no rádio, eu tô com rinite, uma música toca no rádio e aquilo te dá uma sensação ruim, porque tem alguma lembrança ruim vinculada àquilo, por exemplo, né? Então tem estímulos do ambiente que fazem com que aquele medo seja disparado de novo. Ó, presta atenção, tem alguma situação perigosa. Então é um medo psicológico. E a gente precisa se libertar desse medo psicológico, porque ele atrapalha a nossa vida. Se ele não está lidando com a realidade, se ele está sempre projetando no presente, ou até no futuro, na nossa imaginação, coisas que já aconteceram, em que a gente tem medo que aconteça de novo, ele não é real. Ele simplesmente tira a nossa presença, tira a nossa percepção até dos perigos reais. Então, às vezes a gente fica com tanto medo de certas coisas que não percebe o perigo real que está próximo da gente, né? Que seja qualquer coisa, qualquer situação, qualquer pessoa que possa nos levar a uma situação de sofrimento, de perda, de dor. Por exemplo, você está lá andando na rua, triste por causa de algo que aconteceu no passado, você está ouvindo uma música e daí você lembrou, está andando na rua e aí não percebe um carro se aproximar. Pode ser atropelado porque está lá pensando naquele medo psicológico e não percebendo o perigo real, né? Então é um medo que não nos ajuda. Bom,
Para vocês, existem 2 medos que são naturais, que nascem com a gente. Todos os outros são aprendidos. Então, nós seres humanos, a gente tem 2 medos natos, que é o medo de barulhos altos, que vocês podem perceber que os animais também têm. Porque não é um medo natural, na natureza existem poucos barulhos altos, né? Então, sempre indica algum perigo. E o medo barulhos altos e de altura. Esses 2 medos são, assim, medos que a gente tem naturalmente, não só a gente tem, mas também tem muitos animais. Eu tenho 2 gatinhos aqui que também têm medo de barulho e sabem lidar com a altura, né? Sabem que é um perigo aquilo ali. O resto a gente aprendeu. Então, seja qual for o medo que você tem, ele foi aprendido, se não é um desses 2. E ele bloqueia as suas experiências, bloqueia a sua percepção da realidade e te bloqueia de vivenciar as coisas de uma maneira mais desperta, de uma maneira nova. Às vezes porque você adquiriu um trauma, que é aquele medo bem impactante. O que acontece? Você não consegue, por exemplo, você teve uma relação turbulenta, foi traído ou foi muito humilhado, e aí você fica com medo, tanto medo que aquilo aconteça de novo, porque aquilo te causou tanto sofrimento, que você começa a perceber sinais que não existem, né, em relações com outras pessoas, e começa a tentar se proteger de um perigo que não existe. Então, por isso que é muito bom a gente investigar quais são os nossos medos, de onde eles vieram, quando eles surgiram, pra gente desarticular isso na nossa cabeça, tirar esses gatilhos todos que fazem com que a gente não esteja no presente, percebendo a realidade tal como ela é. Sejam bem-vindos todos que estão entrando agora. A gente está no nosso 2º dia de jornada do florescimento, uma jornada para a gente mergulhar no nosso autoconhecimento, se libertar das nossas cascas, de tudo aquilo que nos impede de crescer e florescer, e dar o nosso melhor para o mundo. Então vamos lá. Por exemplo, eu tive um medo que aconteceu quando eu era criança e tive uma apreensão de ginástica olímpica na escola, e eu decidi fazer lá um salto que nem os professores sabiam que eu ia fazer, que eu tinha treinado escondido, e fui lá e fiz o salto na frente de todos aqueles pais. Eu estudava num colégio gigantesco e eu caí. E aí eu fui tudo encolhida, né? Porque quando a gente tá com medo a gente se encolhe, a gente se fecha pra vida. Eu fui tudo encolhida, com vergonha, perto dos meus pais, querendo ouvir um muito bem, parabéns, mas eles também ficaram com vergonha. Então foi algo que me traumatizou de alguma forma, sabe? Porque a gente quer ser acolhido, né? Nessas situações, a gente quer sentir segurança. E daí o meu professor me falou, muito bem, parabéns, eu gostei muito que você teve coragem de tentar algo novo e não importa, da próxima vez você consegue. Eu acho que eu tinha uns 8, 9, 10 anos por aí. E aquilo me impactou de uma forma negativa. Depois demorou para eu me soltar, né? Para através do corpo eu conseguir essa soltura. O medo fez com que eu enrijecesse fisicamente. E só depois, com a dança, ao longo dos anos, eu fui me libertando desse medo. Então, vocês veem como o medo afeta a gente até fisicamente, dependendo da experiência que a gente tem. Então, é muito importante que a gente conheça e se liberte. Bom, se você também teve experiências dolorosas, assim, fortes, de rejeição, abandono, isso faz com que, ou se sentisse, talvez não foi abandonado de fato, mas você se sentiu muito sozinho, invisível, negligenciado nas suas necessidades, principalmente quando era criança, acontece de você desenvolver um medo. Outro medo que eu tinha, que voltei a ter depois de adulta, foi medo do escuro. E foi logo depois que eu me separei a primeira vez. Eu fui pra terapia, né? E na primeira sessão eu falei pra psicóloga, eu falei assim, olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô tendo medo do escuro toda vez que eu vou dormir. E eu não sei por que isso acontece, né? Porque eu já sou adulta, já não tinha esse medo já há tanto tempo. Aí ela falou assim, então, mas quando que você sentiu medo do escuro? Eu
tá, quando eu era criança só, tinha menos de 10 anos, né? Eu morria de medo e às vezes eu ia para a cama dos meus pais e eles mandavam de volta pro meu quarto e eu continuava com medo e eu tinha que me encolher nas cobertas com aquele medo. E aquele medo me acompanhou há muitos anos, né? E não era resolvido, não era superado. Então, o medo é sempre de situações que a gente não superou. Mas dá pra gente fazer o quê? Voltar para trás, quando ele foi criado e superado. Eu vou falar disso já já. E aí ela me falou o seguinte, às vezes através da consciência a gente consegue essa superação dos nossos medos. Ela falou, então foi quando você era criança e você se sentia como? Eu muito sozinha, muito desamparada, morrendo de medo ali, não tendo quem me acolher. E ela falou assim, agora você tá sozinha de novo, né? Eu falei, é verdade. Eu falei, então seu medo não é do escuro. Você fez um deslocamento, você acha que é do escuro. Mas na verdade, o seu medo é da solidão. É de estar sozinha e estar desamparada. Na verdade, no fundo mesmo, é um medo de não ser amada. E aí aquilo foi uma ficha imensa para mim. E aquilo, a partir dali, depois de alguns dias, assim, o medo sumiu. Porque eu tomei consciência dele. E eu entendi que era um medo de estar sozinha nas situações difíceis. De não ter o amor de alguém, o amparo de alguém, o auxílio de alguém nas situações difíceis. Eu vou deixar... Ai, que legal, Musula. Eu vou deixar as questões pra gente falar no final junto com a Ju, tá bom? Então, pra eu passar tudo certinho pra vocês. Por isso que a gente chama o medo de marco de crescimento. Porque se foi uma situação que a gente não superou, a gente ficou bloqueado ali, e aí criou um gatilho aqui dentro da nossa cabeça que toda vez que aquela situação parecida acontece de novo, aquele gatilho dispara e a gente se sente com medo, a gente se retrai, a gente fica na defensiva. Quando a gente supera, quando a gente entende qual foi a situação que a gente não superou e agora a gente já supera, aquele medo desaparece e para de nos bloquear. De bloquear as nossas experiências de vida, de bloquear o nosso crescimento. Então, passado o medo, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente se empodera. Às vezes é aquilo, né? O que não mata fortalece, né? Às vezes a gente aprende muito na experiência, né? Revivendo os nossos medos e nos tornando mais fortes através da superação mais difícil. Mas a gente supera se a gente revivencia aquela situação que a gente não conseguiu superar no passado. Então é sempre uma situação no passado que a gente não superou que geram os nossos medos psicológicos. Bom, para que ele pare de entravar os nossos passos, bloquear as nossas experiências, os nossos caminhos também, porque às vezes a gente nem tenta algo novo porque a gente tem medo daquela situação, às vezes você passou lá uma situação de exposição. Lembro da época da escola porque acontece muita coisa nessa época que impacta a gente pro resto da vida, né? Uma vez na hora do recreio, a escadaria da escola estava molhada e eu escorreguei e caí de bunda, assim, todos os degraus e passei muita vergonha. E aí eu fiquei com medo por uma época, assim, de subir em escada, de escorregar e cair e tal, e de me expor também. E esse medo passou, porque eu tomei consciência dele logo. Mas assim, o medo, ele nos impede de realizar os nossos sonhos. Então, porque todo sonho para ser realizado, sonho é sempre uma meta que gera algum desconforto pra gente, porque a gente precisa crescer para atingir as nossas metas. Então, todos os nossos sonhos exigem que a gente se supere, que a gente supere os nossos medos e que a gente se transforme, se torne mais consciente de quem nós somos e mais fortes. E eu queria perguntar para vocês, se vocês sabem quais são os medos de vocês, se vocês têm clareza do que vocês têm medo, ou se vocês já se esqueceram, porque é melhor não tocar, né, nesse assunto, que é um assunto desconfortável. É melhor deixar quieto quem tá quieto, não mexer com quem tá quieto. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês têm consciência do que é que os amedronta. E, por exemplo, vocês podem perceber o medo de vocês
Todas as sensações desconfortáveis que vocês sentem, que geram alguma tensão, que foi o que a gente falou ontem. Qualquer situação de tensão te desconecta do amor, é uma situação de medo. Ansiedade, angústia, estresse, são outros nomes para o medo. Fobia, trauma, falta de confiança, né? Falta de fé, desconfiança, desesperança, tudo isso vem do medo. Então reflitam na vida de vocês quando é que vocês se sentem assim, angustiados, ansiosos, depressivos, melancólicos, tristes. Isso sempre, não aquela tristeza que daí passa, né? Não aquela raiva que daí passa, porque é normal a gente ter as nossas emoções, é importante que a gente se apodere delas, para que elas também não se apoderem da gente, que a gente aceite aquilo que a gente sente. Mas se é algo recorrente, que está sempre acontecendo, tem um medo oculto ali. Então é importante que a gente perceba essas nossas emoções que são recorrentes, porque por debaixo delas existem situações que a gente não superou e que é muito importante que a gente supere para que a gente se liberte desses padrões de emoções que vão minando a nossa energia e que às vezes fazem com que a gente procrastine os nossos caminhos, as nossas metas, os nossos sonhos, as nossas realizações. Às vezes a gente sente assim, poxa, eu tenho tanta capacidade de fazer tanta coisa e eu não faço, porque no fundo eu tenho medo. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de cair numa situação desconfortável, de precisar de ajuda, de ficar insegura com relação a alguma coisa. Então, é muito bom que a gente se observe essas emoções que são recorrentes, ou situações em que a gente se sente constrangido, com o coração disparado ali, com vergonha. São situações em que o nosso medo é disparado. E aí, por isso que a gente reage dessa forma. O Carlos falou, né? Medo de se doar e não ter reciprocidade. Falou isso tanto na relação amorosa como também no convívio social. Eu acho assim, eu vou deixar mais pro final pra gente comentar, mas a reciprocidade, ela só vai acontecer quando a pessoa tem aquilo para doar também, né? Se a gente se doa esperando receber de quem não tem, aquilo não vai acontecer. Mas a gente vai comentar mais no fim, tá bom? Então, assim, reflitam aí quais são os medos de vocês, que são todas essas situações que te desconectam da sua autoconfiança, da sua autoestima e do amor, que te deixam numa situação de estresse, de angústia, de preocupação. Tem medos por debaixo disso tudo. E é legal que a gente descubra e que a gente sane tudo isso. Então, vamos lá. Então, se você quer avançar na vida, você precisa conhecer os seus medos. Deixa eu passar aqui um resumo que eu fiz para vocês. Se você quer realizar seus sonhos, é imprescindível que você supere os seus medos. E isso acontece muito através da experiência. Eu e a Ju, a gente vai oferecer depois dos 7 dias de live, a gente vai oferecer uma experiência guiada de superação dos medos. E depois a gente fala sobre isso. Agora, o segundo assunto da nossa live. O que você esconde e o que você mostra de você. Você tem consciência disso? Do que é que você esconde da sua personalidade, das suas emoções, dos seus pensamentos e o que é que você mostra. E por que é importante a gente saber quem nós somos e o que a gente deixa passar da gente, sim, que a gente expõe e o que a gente esconde. As pessoas em geral, né, não aquelas que se debruçam sobre o autoconhecimento. As pessoas normalmente têm 10% apenas de consciência de quem elas são. Quem busca se conhecer vai subir nessa porcentagem, né? E tomando mais as rédeas da própria vida. Por isso que é importante a gente se conhecer. Mas o que acontece quando a gente não se conhece? É igual o iceberg que afundou o Titanic. Vamos falar de algo que todo mundo tem visão, a imagem, né? Aquela cena. O iceberg que derrubou o Titanic, o que é aquilo, né? Na verdade, a ponta do iceberg é 10% apenas do tamanho, do volume, né, que ele é.
Mas ele derrubou um navio por quê? Porque ele não é só aqueles 10%, é aqueles 90%. Então, a pontinha foi o que rasgou o navio e fez afundar, mas ela só teve essa potência toda porque ela faz parte daqueles outros 90% também. Então, o que acontece? Se a gente deixar submerso na nossa consciência os 90% de quem nós somos, isso tudo vai nos conduzir, vai realizar as nossas escolhas de vida, vai manifestar nossa vida, e sem que a gente escolha. A gente não vai tomar as rédeas da nossa vida. A gente não vai fazer acontecer aquilo que a gente mais ama, aquilo que nos traz alegria, que nos traz realização. A gente não vai realizar os nossos sonhos se a gente não tomar consciência de quem nós somos. Porque quando surgir um medo, ele vai nos dominar. Porque a gente não vai nem saber os talentos que a gente tem, os trunfos que a gente tem, as coisas boas que a gente pode oferecer para o mundo. Então, por isso que é importante que a gente se conheça, né? Os gregos, por exemplo, eles simbolizavam a loucura como uma máscara quebrada. E por quê? Vocês sabem por que era esse o símbolo da loucura? A máscara quebrada? A nossa máscara social, aquilo que a gente mostra para os outros, foi chamada por Jung de persona. Né? Esse é um outro nome para máscara. E por que a máscara quebrada é o símbolo da loucura? Quem souber, escreve aí. A gente tem que ser condizente com quem nós somos, aquilo que a gente mostra. Né? E muitas vezes, para a gente ser aceito, para a gente se sentir amado, a gente vai se moldando. E aquilo que a gente mostra não é condizente com quem nós somos, com a nossa essência. Então, o que quer dizer a máscara quebrada? Né? A máscara quebrada é aquela máscara que não serve mais. Então, quando ela não serve, ela racha, ela quebra. Porque ela não está refletindo quem nós somos de verdade. Ela não está servindo na gente. E tem muitos momentos na vida em que a gente cresce e aquela máscara também não serve mais. E ela vai quebrar. Então, o que acontece? A máscara deve ser condizente, aquilo que a gente mostra para o mundo, as nossas emoções, a nossa personalidade, o que nós falamos, o que nós fazemos, tem que ser condizente com quem nós somos, né? E a gente se reprime muito porque a gente aprende a se encaixar desde a infância, a se encaixar numa sociedade, a se encaixar numa família, a se encaixar às vezes numa religião. E a gente busca ser reconhecido, busca validação, porque as crianças precisam disso. Só que quando a gente não tem isso na infância, a gente fica com aquela ilusão de que falta alguma coisa. E a gente continua buscando essa validação em outras pessoas. Às vezes até na rede social. De diversas formas, no trabalho, no convívio com as pessoas. A gente tenta se fazer ser amado, aceito. E às vezes a gente confunde muito amor com atenção. A gente faz de tudo. Eu tô falando não eu e vocês, mas assim, em geral as pessoas buscam atenção e quando conseguem uma atenção, uma curtida, um comentário, a pessoa se sente amada. Mas é muito diferente amor de atenção. Né? A atenção geralmente capta a superfície das pessoas. Né? Muitas vezes capta as profundezas também, o amor das pessoas, mas a gente não pode confundir uma coisa com a outra, porque senão a gente vai estar sempre buscando a validação externa, quando na verdade a gente tem que... Voltou. A gente precisa se amar e se validar nós mesmos, né? Nos aceitarmos como nós somos. O que a gente ouve muito na nossa formação, na formação da nossa personalidade? Você tem que ser assim, você não pode brigar com seu irmão, você tem que ser estudioso, você tem que alguma coisa. Sempre você tem que cumprir algo que vem de fora, alguma exigência externa para você se encaixar. Né? Não é assim, você tem que se conhecer, você tem que ser quem você tem que
se desenvolver, descobrir o que você ama, ir atrás dos seus sonhos. Não, por quê? Porque a maioria das pessoas, os nossos pais também, as gerações anteriores mais ainda, estão muito condicionadas ao medo. Estão muito ligadas à vibração de medo. Porque se a gente for olhar para a história da humanidade, o que aconteceu? Teve muita guerra, teve muita escassez. Então a gente vem de gerações anteriores que ainda estão muito ligadas ao medo, à desesperança, à desconfiança, ao medo de que falte o necessário. E aí, por isso que é importante a gente romper vários padrões, padrões de pensamento, padrões de encaixe, de validação, porque só assim a gente consegue se desenvolver, arriscar, se superar e criar situações novas e criar realidades novas. Se a gente ficar preso ao medo dos outros que projetam sobre a gente, que não é uma intenção ruim. Os nossos pais não querem que a gente sofra, querem que a gente se dê bem, né? Às vezes são cobranças, por exemplo, tem pais que projetam sobre os filhos as próprias frustrações, ou querem se satisfazer através da experiência dos filhos, né? E é por isso que é importante que todos nós, principalmente quem é pai ou mãe, eu sou mãe, que a gente se conheça, que a gente conheça os nossos medos, para que a gente não faça isso, né? Para que a gente não projete nada em cima de ninguém, muito menos dos nossos filhos. Porque se a gente quer ser feliz, a gente precisa se conhecer, ir atrás dos nossos sonhos e superar os nossos bloqueios, superar os nossos medos. Então vamos lá. A gente ouve assim, isso é certo, isso é errado, ser gordo é ser feio, ou homem não chora, né? O que faz com que os homens reprimam suas emoções. A mulher que chora fica velha. Eu cheguei a ouvir isso muitas vezes na infância da mãe de uma amiguinha minha. Então, são todas formas de formatar a gente, né? São discursos que fazem com que a gente se reprima, que a gente reprima as nossas emoções, porque a gente aprende que existem emoções boas e ruins. E na verdade não, né? Na verdade, bom ou ruim é o que a gente faz com o que a gente sente. Todo mundo sente todo tipo de emoção. A raiva pode ser um excelente motor de transformação. Pode ser uma excelente ferramenta de delimitação, de preservação, de integridade. A tristeza é excelente para que a gente finalize os nossos ciclos. Não é à toa que é no inverno que as coisas morrem, que as folhas caem, né? Que a natureza morre, entre aspas, para renascer. Então a tristeza faz com que a gente morra para o nosso eu antigo e aprenda a ser mais forte, mais inabalável, e que a gente possa renascer para dar o nosso melhor para o mundo. Tudo aquilo que a gente aprendeu com as nossas experiências de dor também. Tudo, você pode olhar para trás na sua vida. Tudo aquilo que fez doer algo em você, fez com que você aprendesse coisas e você fosse capaz de compartilhar isso com as outras pessoas. Esse entendimento, essa lucidez, esse aprendizado, você passa adiante. Você pode ver que muitas vezes você atrai pessoas para perto de você, ou as pessoas vêm conversar com você sobre assuntos que é o que você acabou de passar, ou você está passando e você tem algo a contribuir com essa pessoa. Isso acontece muito, porque existe uma lei de atração. A gente está na mesma sintonia, pensa na mesma coisa, a gente se atrai e acaba falando daqueles assuntos, né? Quantas pessoas boas, a Ju é uma delas que eu não atraí para minha vida, me expressando, colocando para fora aquilo que eu pensava através da internet, do meu trabalho como coach. Então vamos lá. Então a gente reprime muitas partes nossas que a gente aprende a acreditar que não são boas, né? Que é o tema do quinto desafio do meu livro. Então, o nosso trabalho com a gente deve ser de um minerador. A gente vai se aprofundando ali, escavando, olhando para o nosso passado, vendo o que ainda existe no presente, que situações a gente não superou, e é legal que a gente supere para que isso não fique nos assombrando, né, na nossa vida, porque essa palavra é bem correta mesmo, porque isso faz parte da nossa sombra, que é um outro termo do Jung, né? Tudo aquilo que a gente não tem consciência tá na nossa parte sombria. E não quer dizer que é ruim. A gente também aprende a ver a sombra, certas emoções, a raiva, a revolta, como algo ruim, e não é.
É simplesmente algo que a gente não tem consciência ou que a gente tende a reprimir, porque não é bem aceito. E porque às vezes a gente não sabe como usar aquilo. Então a gente tem medo às vezes de fazer mal para as pessoas, a gente acaba reprimindo. O nosso medo mais profundo de todo mundo é o medo de não ser amado. E daí, por causa desse medo, a gente tem vários outros e a gente acaba se protegendo demais e vivendo de menos. Sendo que se a gente se ama, a gente não precisa ter esse medo, porque automaticamente a gente vai transbordar e a gente vai estar sempre perto de pessoas que também têm amor para transbordar. Então esse medo é um medo descabido. Mas muitas vezes a gente esquece disso. Porque eu acredito que todo mundo saiba disso no fundo. É só uma questão da gente lembrar. Então, nosso trabalho deve ser com a gente deve ser desse autoconhecimento, deve ser o de um minerador que vai se aprofundando, encontrando pedras preciosas escondidas. Porque muitas coisas, por exemplo, às vezes a gente é ensinado de que você é nomeado errado certas coisas. Na nossa infância a gente aprende que aquilo é aquilo, mas não é aquilo. Por exemplo, se você era muito líder quando você era criança, alguém pode ter te chamado de egoísta. E na verdade isso é uma qualidade, daí você oculta essa qualidade, olha só. E prefere ser uma pessoa boazinha demais, apaziguadora, sem ação. E daí o que você faz de bom para o mundo? O que você está oferecendo? Você está guardando aí uma faculdade maravilhosa que você tem. Só porque aquilo foi nomeado errado e você ficou com medo de que as pessoas não te aceitassem sendo daquele jeito. E aí você reprimiu. Então vamos lá. Não existe emoção ruim, o que eu falei já. Ruim é o que a gente faz com ela. Todas existem e se existem, são úteis. Tudo que existe na natureza, dentro de nós, tem a sua utilidade. Tudo serve para alguma coisa, até mesmo a procrastinação, que é algo que eu sempre falo. A gente às vezes reclama muito de muitas coisas. Mas eu não consigo, mas eu não tenho dinheiro, mas eu procrastino, eu sou uma pessoa terrível. Eu procrastino tudo, eu não mudo, eu sou muito desorganizada. Gente, tem alguma coisa que você está ganhando com isso. É bom que você pare com esse comportamento, que é um comportamento egóico. É um comportamento de autocrítica, ele está ligado ao medo. Então, ele está ligado ao seu ego que quer te proteger. Então, não é real, tá? Se algo existe, existe porque está buscando defender alguma coisa que é importante para você. Basta você parar e observar. E parar de julgar tudo o tempo todo, entre bom ou ruim, entre certo e errado, e falar, o que eu estou ganhando com isso? Às vezes o corpo fala, né? O corpo pede descanso. Então não é que você está procrastinando, você só está retomando as suas energias. Ou às vezes você está priorizando algo nesse determinado momento da sua vida, em vez de outras coisas, priorizando a sua recuperação de certas experiências que foram difíceis. Você está priorizando a sua estabilidade emocional. Você está priorizando o seu autoconhecimento para que você comece a se relacionar com alguém. Muitas vezes as pessoas falam, eu tô ficando velha para casar. Porque tem aquela ideia também de que o casamento é determinado, tem que acontecer. Às vezes tudo bem para você, é muito importante e tá tudo certo. Agora, assim, se você fica muito preso às ideias, você logo vai se culpar. Vai falar, poxa, eu não consegui isso ainda. O que acontece comigo? Que problema que eu tenho? Por que ninguém me ama? E daí aquela enxurrada de mentiras. E aí, o que a gente vai falar aqui, eu vou trazer a Ju pra gente bater um papo sobre a importância da gente falar a verdade, sobre as mentiras que a gente fala pra gente mesmo e pros outros, e como isso nos afasta do nosso amor próprio. Outra coisa, deixa eu ver aqui... Todas as emoções são úteis, mesma coisa com as nossas características, né? Bonito é a gente se amar como a gente é, a gente se aceitar. Porque é só com essa autoconfiança de quando a gente se aceita que a gente consegue sair da tensão e fluir. Vocês já não viram assim?
As pessoas que passam autoconfiança são as pessoas que mais cativam as outras, as que mais são consideradas bonitas, que é aquela beleza que vem de dentro, né? Que transborda para fora. É autoconfiança, não é um padrão. E às vezes todo mundo se apega muito a padrões de beleza, quando na verdade a autoconfiança é o maior padrão de beleza que existe. E isso só acontece quando a gente se aceita como a gente é. E aí a gente consegue também descobrir coisas legais dentro da gente, falar, nossa, olha, que legal que eu tenho, ou, poxa, isso daqui eu achava que era ruim, mas na verdade, se eu usar isso dessa forma, isso pode ser uma coisa boa. Por exemplo, às vezes eu pensava assim, nossa, eu fico tão melancólica, sabe? Eu fico tão triste, eu fico lá no fundo do poço mesmo, assim, quando termina um relacionamento, e demoro muito para processar esses términos, né? Muito tempo mesmo. E às vezes também demoro muito para finalizar uma relação que já não tá legal faz tempo. E eu me criticava muito por isso. E falava assim, meu Deus, eu gosto de sofrer, eu sou sadomasoquista, o que acontece comigo, né? E na verdade eu passei a aceitar, eu sou assim. Eu sou aquela pessoa que tintim, até por isso que eu trabalho com autoconhecimento, ajudando as pessoas a se conhecerem, porque eu sou muito analítica de tudo, me aprofundo para estudar todas as razões, as causas daquelas emoções, daqueles processos, daquelas repetições, daqueles padrões que se repetem. Tudo isso, na verdade, é uma qualidade minha. Eu posso sofrer muito, mas hoje em dia eu sei o que fazer com o sofrimento, eu faço música. Eu escrevo muito sobre isso, muitas vezes até coloco uns relatos aí, meus mesmo, no Instagram, no Facebook, através de vídeo, porque isso ajuda as pessoas. Ajuda as pessoas a gente ser uma pessoa real. A gente falar das nossas emoções, a gente expressar a nossa realidade, a gente dizer a verdade. A gente dizer a verdade faz com que as pessoas se conectem com a gente e que as pessoas se vejam através da gente. Isso é um trabalho lindo que os grupos de apoio fazem para qualquer processo de recuperação, inclusive da dependência emocional. Bom, vamos lá, vamos falar sobre as nossas mentiras e sobre as questões que vocês tiverem. Podem escrever aí, eu vou chamar a Ju para entrar aqui comigo para a gente bater um papo e solucionar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto de hoje, que foi sobre medos, sobre as nossas emoções que a gente esconde, sobre aspectos da nossa personalidade que a gente esconde, que a gente julga como ruim, na verdade pode ser muito bom. E lembrando que quem quiser o resumo de hoje e os exercícios de hoje, basta enviar via direct o e-mail que eu mando para vocês, tá bom? O nosso resumo e os nossos exercícios de autoconhecimento de hoje com relação a medos, a emoções, a tudo. Ju, cadê você? Aparece aí para eu te convidar. E pra gente continuar batendo papo aqui sobre a importância de conhecer os nossos medos, da gente se empoderar das nossas emoções, da gente dizer o que é real pra gente mesmo, principalmente, pra gente assumir as nossas vulnerabilidades. É só assim que a gente consegue. Vamos lá se eu consigo. Será que é assim? Opa! Nossa, gente. Toda vez eu esqueço como faz isso. Ju, você consegue mandar a solicitação? Vamos ver. Eu não sei se é isso, eu vou fazer uma transmissão ao vivo com... E eu com essa rinite. Oi, Ju. Olá, boa tarde. Olá. E aí, Ju? Boa tarde. Boa tarde, eu vou por aqui que tem mais luz. Tá, Tá. E aí, tô Ju, amando vamos essa lá? live. Tô amando Nossa, essa que live. Nossa, interessante. que interessante. Os assuntos que a gente escreveu no livro e que a gente vai trabalhar depois, né, Ju? Quando finalizar a Sim, nossa jornada. Sim.
Acho que uma E das é coisas isso, mais gente. interessantes que você falou hoje, Ma, foi essa questão lá no começo sobre o mentir. O mentir. Isso é muito Isso importante é que a gente muito olhe. importante que a gente olhe. Porque muitas vezes nós somos Porque pessoas muitas vezes nós íntegras somos e pessoas fazemos de tudo para não íntegras e mentir fazemos mesmo. de tudo para não mentir mesmo. Mas Sim, a gente mente pra gente. Mas a gente mente pra gente. E é. isso é o pior, muitas vezes. A gente é A verdadeiro gente com todo é mundo, verdadeiro com todo mundo, tá duplicada a voz. tá duplicada a voz. De quem, gente? Da Jumi? Eu vou tirar o fone. Eu vou tirar o fone. Tá. Deixa eu ver se melhorou. Ver se melhorou. Ah, pra mim sim. Tá tudo certo, gente, com o áudio? Tá um pouco estranha. Tá um pouco estranha. Ah, deve ser o volume, o Beto tá falando. Deixa eu ver aqui. Tudo certo? Deixa eu ver aqui. Vamos conversando, então. A gente vai ver. Melhorou? Melhorou? Não, tá estranho, olha. Não, tá estranho, olha. Tá, pra mim tá ótimo. Peraí, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Porque eu escuto a minha voz Porque duas eu vezes. escuto a minha voz 2 vezes. Gente, vocês, se vocês tiverem alguma questão, podem ir colocando aí. Oi, Marília, tudo bom? Podem ir colocando as questões de vocês. Se vocês tiverem alguma, a minha também, alguma questão sobre a importância da gente descobrir os nossos medos, Vamos ver se melhorou. como é que a gente Vamos ver vai... se melhorou. Não. Maia, eu vou sair e vou Não. entrar de novo. Mãe, eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bom. Então, gente, vamos lá. Vamos aí continuar conversando. Tô descabelada aqui. Ah, eu? Putz. Justo hoje, gente, que meu fone acabou de quebrar. Justo hoje. Eu quebrei, acho que 3 ou 4 fones no mês só. Mas vamos falando por enquanto que hoje não entra. Vamos ver se melhora, né? Às vezes se baixar o volume, quem sabe não dá esse retorno. Bom, gente, por que é importante? Ficou alguma dúvida do porquê que é importante a gente descobrir os nossos medos? Que é importante porque a gente acaba superando situações que a gente não superou. E aí, Ju? Agora você não tá me vendo, Agora você não tá me vendo, Tô. tá? Eu não tô me vendo. eu não tô me vendo. Mas mesmo assim tá duplicada a Mas mesmo voz. assim tá duplicada a voz. É da minha, gente? E aí eu não vou ter como fazer agora. Você tem um fone de ouvido? Tem um fone de ouvido? Eu falei, acabei de quebrar o meu. Hum. Hum. Então, Ma, eu vou escrever Então, aqui. eu vou Eu escrever vou aqui. sair, porque fica muito Vou ruim. sair, porque fica muito ruim. E vou escrever o que eu queria dizer no E vou chat, escrever o que eu queria dizer no chat. Tá bom. tá bom? Tá, amanhã eu terei Tá bom? fone. Tá bom. No dia de amanhã teremos fone. Gente, escrevam, não esqueçam de mandar via direct o e-mail de vocês para eu mandar para vocês o resumo de hoje com as questões de hoje. Tá certo? Ah, não é o computador, é o celular. Quem sabe isso? Vamos ver, né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu abaixei o volume. Vocês continuam me ouvindo? Ixi, baixou a minha voz. E agora, gente? Eu baixei só um pouquinho o volume. Tá bom? Tomara que dê certo agora, então. Então, vamos lá. Vocês têm consciência de quais são os medos que bloqueiam vocês? Vocês conseguem perceber através das emoções que vocês têm? Qualquer tipo de emoção que baixa, que cai a vibração, que tem um medo por trás disso?
É verdade, Jó. O que eu gostaria de dizer é que muitas vezes somos verdadeiros com o outro e esquecemos de ser verdadeiros conosco. É o que acontece muitas vezes, né? Pra gente não desagradar, não ser chato com ninguém, ou não causar mal-estar, a gente prefere mentir o que a gente está sentindo. Então a gente às vezes mente, por exemplo, quando alguém pergunta assim: "Ah, você tá bem?" "Ah, tá, tudo bem." E não tá, tá uma porcaria. Mas às vezes você não quer incomodar aquela pessoa, né? Não quer falar assim: "Poxa, já tô mal, vou ficar distribuindo horrores aqui, vou fazer todo mundo ficar mal também." Mas a gente precisa falar com alguém, né? Você não precisa falar com todo mundo, mas você precisa ser verdadeiro com você mesmo, ser verdadeiro com algum amigo, com. Por isso que às vezes a terapia é algo que ajuda muito, o coaching também, a gente pode pôr tudo pra fora ali. E vamos lá. O que que o Beto falou? Depois de tudo que foi dito, eu acho que eu tenho medos que não conheço. Como fazer para descobrir? Beto, você tem que prestar atenção nas suas emoções e nas situações em que você age com inconsciência. Sempre que a gente age no calor da emoção, com muita inconsciência, ou a gente trava, ou a nossa energia cai, ou a gente foge de uma situação, ou a gente resolve se fechar. Percebam no corpo de vocês. Quando a gente está com medo, a gente se fecha. O que acontece com uma plantinha quando ela não recebe os nutrientes? Quando ela não é amada, né, entre aspas, pela natureza? Ela murcha. E tudo tem esse padrão. Quando algo não está crescendo, não está transbordando, aquilo começa a recrudescer, a diminuir. Então, quando é o momento que você se fecha? Que situação que isso acontece? Tem que se observar. Observar que situação que isso acontece, quais são as emoções mais presentes e da onde isso vem. Porque com certeza isso tem a ver com uma experiência passada. Porque como a gente nasce só com dois tipos de medo, que é o medo de altura e de barulhos altos, todos os outros são aprendidos, isso foi algo que você teve alguma experiência que não superou. E daí o que acontece? Você somente cria esse medo para que nessa situação, se ela acontecer de novo, você não sofra de novo, como você já sofreu. Só que toda situação é nova, né, gente? A vida é dinâmica, acontece o tempo todo. Não tem uma onda no mar igual a outra, como fala a música, né, do Lulu e do... Ah, eu esqueci o nome do compositor. Do Nelson Motta. Então, assim, é tudo novo. Se a gente não descobrir quais são esses medos que estão bloqueando a gente, que fazem com que a gente sempre esteja repetindo padrões de comportamento, que a gente não consiga agir diferente. Uma coisa que eu atendo muito, que é algo que eu já passei também, por relacionamentos abusivos, o que que acontece? É sempre um padrão, a pessoa, às vezes ela alterna, né? Uma relação boa com uma relação ruim, uma relação boa com uma relação ruim. Ou às vezes uma ruim atrás da outra, ou uma ruim a vida inteira. E por que que ela não se liberta disso? Porque ela não tomou consciência que ela tem um medo que foi criado lá atrás da rejeição, por exemplo. Então ela se agarra àquela pessoa com toda a força e não consegue se ver sozinha, porque sozinha para ela está desamparada, está sem amor. Então o autoconhecimento é importantíssimo para que a gente se desvincule dessas ideias, para que a gente desvincule o nosso medo desse desse sistema de pensamentos que estão sempre ligados ao medo. Todas as nossas crenças limitantes estão baseadas no medo. A gente vai falar mais para frente, em outros dias aí da nossa jornada, sobre crenças, que é todo um sistema de pensamentos ruins que a gente cria em cima de uma situação ruim que a gente viveu. Descobrir a autoobservação é você dar um passo atrás. Quando você for agir inconscientemente, quando você for agir por impulso, quando você for agir baseado no medo, você sente. Você sente que aquilo está te levando para uma coisa ruim. É igual quando um perigo se aproxima. Você não sente o coração disparar? A mão gelar? O sangue ferver? Quando a gente entra numa situação de luta ou fuga, é uma situação de medo. Qualquer situação de medo, seja esses medos que são aprendidos, seja os medos que são naturais, né? Que são os medos que lidam com a realidade. Por exemplo,
Chega alguém para te assaltar, você na hora, a adrenalina dispara no seu corpo e você reage na situação de autopreservação. Ou você foge, ou você trava e faz tudo que a pessoa pede, né? É uma reação de medo natural para sua preservação. Agora, toda vez que você sentir essas mesmas sensações, que são as sensações do medo, e você entender que aquilo não tem razão de ser, não está ligado com algo que está acontecendo no presente, é hora de você parar e não reagir. Se dá essa oportunidade de viver diferente. Não reagir e olhar para dentro e falar assim, por que que eu tô sentindo isso? E começar a se observar, observar suas emoções, observar seus pensamentos. Não deixar que eles te dominem assim, sabe? Desgovernadamente. Você é refém de tudo que você sente. Isso vai te levar ao quê? Até onde isso te levou na sua vida até hoje? Dá uma olhadinha para trás. Viver até onde você chegou. Vamos ver aqui o que a Gil falou. E que a falta de verdade nos leva a outras dificuldades. Sim, se a gente não diz a verdade pra gente, que a gente tá, por exemplo, mal pra caramba, tá se sentindo fraco, desanimado, deprimido, com pensamentos horríveis, a gente não pede ajuda. Como a gente vai pedir ajuda se a gente não consegue nem admitir que a gente tá mal? Né? A gente demonstrar vulnerabilidade, a gente ser verdadeiro, é ser corajoso. Eu adoro lembrar a raiz da palavra corajoso, né? Vem de core, raiz latina, que é coração. Então, você ser corajoso é você agir com o coração, é você dizer a verdade. Então, se você diz a verdade, fica muito mais fácil, você se desarma, sabe? Você tá numa relação ali de, por exemplo, uma briga, numa relação de tensão, um acusando o outro, um atacando o outro, você fez isso, você fez aquilo. Se você para e olha para aquilo e fala assim, de outra forma, eu não tô me sentindo bem, aquilo para. Porque você tira o foco do outro e bota para você mesmo. Isso é se empoderar. Isso é você tomar as rédeas da sua vida. Você observar suas emoções, é você dizer o que você sente, é você dizer a verdade sobre as suas emoções. E é parar de enxergar tudo como bom ou ruim, né? Não sei como identificar esses medos para poder trabalhar eles. Eu vou passar os exercícios para vocês. Só me mandem por direct aí o e-mail de vocês que eu mando os exercícios de hoje. Mas é muito bom a gente observar todas as vezes em que a gente cair numa situação de tensão, de desconforto, de emoções desagradáveis. Tem sempre um medo por debaixo disso. E uma hora que a gente descobre quando ele foi formado, e ele para de se repetir. A sua mente para de dar esse gatilho. Porque o que acontece? Se você descobre a razão disso, tá lá no passado, tá numa experiência que você teve, por exemplo, uma vez te esqueceram na escola. Isso acontece. Já aconteceu muitas vezes com várias pessoas que eu conheço, com filhos e com as pessoas mesmo. Aquela sensação de abandono e desespero e às vezes a criança fica até sozinha na escola, sem ninguém, todo mundo foi embora, ou fica preso no elevador. É uma coisa que meu filho já passou por isso. São experiências muito fortes, né? E que às vezes geram um medo do quê? De ficar sozinho, um medo de... A pessoa não consegue mais ficar sozinha. Então, o medo vem muitas vezes, vem todas as vezes, de situações que a gente não superou. Ah, a Gil falou. A Gil fez coaching comigo e agora ela é minha parceira. As crenças estão sempre ligadas às crenças, todas as crenças, tá, gente? Porque crença é um pensamento fixo, é um pensamento que virou regra, né? Por exemplo, você acredita que todo político é ladrão. Isso é uma crença social muito comum, né? Por quê? Porque muitos enriquecem assim de formas tortas, mas nem sempre. Gente, vai cair. Como saber se quis perder o medo? Porque às vezes tomamos atitudes mesmo com medo, isso não significa que o medo passou, certo?
Eu vou entrar de novo para responder essas dúvidas, tá bom? Me escreve de novo.